Paz e graça, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes da palavra de Deus e amantes da palavra de Deus. Bom dia a todos, paz e graça. Como é que vocês estão esta manhã? Espero que estejam bem. Amém. Preste muita atenção e abra bem o coração esta manhã. Deus tem uma palavra para o seu coração e Deus irá falar contigo esta manhã. Amém. Hoje eu queria falar um pouco de clamor, invocação e espera, baseado no livro de Salmos, capítulo 130, versículo 5, que nos diz o seguinte: Aguardo, ó Senhor, a minha alma, ó aguardo, e espero a sua palavra. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, ouvintes e amantes da palavra de Deus, nesta manhã, através do salmista Davi, neste salmo 130, escrito pelo salmista Davi, Deus vai nos dizer o seguinte: esse texto e passagem, salmista Davi, Davi estava num momento de tristeza, angústia e amargura por ter pecado contra ti, por ter pecado contra o Senhor. E neste texto e passagem, ele vai se achegar ao Senhor com humildade e coração sincero e verdadeiro para clamar ao Senhor, invocar a presença do Senhor e aguardar a resposta e o perdão do Senhor. Ele vai dizer ao Senhor: ó Senhor, só o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, as iniquidades. Só o Senhor, ó Pai, pode aguardar o arrependimento do seu servo. Ó Senhor, só o Senhor é orgulho em perdoar os pecados. Davi está falando desta maneira com Deus neste texto e passagem, confessando o seu erro, o seu pecado, clamando por misericórdia, piedade, perdão e dizendo: ó Senhor, apenas ti tenha misericórdia e longânima de perdoar os erros e os pecados. Ó Senhor, em ti espero a minha alma, em ti, Senhor, espero a resposta, a misericórdia. Davi falava com Deus, invocava Deus, clamava a Deus por misericórdia, por resposta, por perdão, por ter pecado contra ti e contra o Senhor. Davi, neste momento, nesta reflexão, nessa passagem, neste texto, ele estava deprimente, angustiado, triste, com sua alma amargurada, esperando que o Senhor viesse o perdoar, esperando que o Senhor viesse a ajudá-lo a consertar seu erro. E ele foi aos pés do Senhor, invocando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, graça, piedade, perdão, pois só o Senhor poderia ajudá-lo, poderia perdoar totalmente o seu erro, o seu pecado e renovar as suas forças, o seu vigor e o seu semblante. E assim Davi fez, foi aos pés do Senhor, clamou, o Senhor invocou o seu Espírito e a sua presença, e o Senhor veio até ele, veio ao seu encontro,
falou com ele, perdoou o seu erro, o seu pecado, a sua transgressão, renovou as suas forças, o seu vigor, o seu semblante, a sua energia, e colocou ele de pé, firme novamente na jornada, na batalha, na caminhada, para enfrentar novos desafios, obstáculos, novamente que viria sobre a sua caminhada, depois de ter pecado contra ti e ter sido restaurado. Davi foi humilde, ele não foi soberbo, ele foi simples, não foi arrogante. Ele chegou aos pés do Senhor reconhecendo que ele precisava do Senhor e não estava sozinho. Ele tinha o Senhor para recorrer à ajuda, para recorrer uma palavra, para recorrer uma restauração, para recorrer um renovo, para recorrer uma força maior que ele precisava. Davi não deixou ir aos pés do Senhor, não deixou de render ao Senhor, não deixou de invocar ao Senhor, não deixou de clamar ao Senhor, não deixou de esperar a resposta do Senhor. Davi foi ativo, ele teve atitude, ele teve ação e foi logo aos pés do Senhor clamar a Ele, invocar a Ele e esperar a resposta dele. Imagina, ouvintes, irmãos e irmãs e amantes da palavra de Deus, se Davi não tivesse reconhecido a sua dependência, não tivesse reconhecido o Senhor como maior, não tivesse reconhecido que ele precisava de ajuda, Davi não teria recebido misericórdia, piedade, renovo, perdão, misericórdia e piedade do Senhor. Ele foi humilde, ele reconheceu, ele teve ação. Então Deus foi tocado e Deus se levantou a seu favor e perdoou os seus erros, seus pecados, renovou ele, deu força a ele, as suas energias, colocou ele de pé. Ele recebeu o vigor necessário que precisava para continuar a jornada, para continuar o seu caminho, para continuar as batalhas, as guerras. E assim ele foi levantado, foi fortalecido, foi consolado, foi amparado, foi animado pelo Senhor neste texto e passagem, caminhada e momentos da vida dele. Ele não só se levantou, como também levantou e animou aqueles à sua volta que precisavam da ação, que precisavam dele, que precisavam de um intermédio, que precisavam de um rei, de um líder. Imagina se ele não reconhecesse isso, Israel, o povo de Deus, ficaria sem líder, ficaria sem um intermédio, ficaria sem um guerreiro, ficaria sem um soldado. Mas Davi reconheceu isso, reconheceu sua dependência e reconheceu que precisava do Senhor em todo momento da sua vida. E foi humilde, foi simples, foi sincero com Deus, pedindo perdão pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua falha, pela sua transgressão, quase no final da sua caminhada de trajetória, depois de várias conquistas anteriormente, mas
Ele tinha uma jornada ainda muito longa pela frente depois disso, e ele precisava se consertar primeiro com o Senhor. E foi isso que ele fez. Se consertou com o Senhor primeiro, para depois continuar sua longa jornada que teria ainda pela frente até a conclusão da tua missão. E trazendo esse texto e essa palavra para dias de hoje, quantas vezes nós e você precisamos do Senhor, sabemos que precisamos de uma mudança, um renovo, uma transformação, um perdão, uma direção do Senhor, uma força maior do que a nossa para seguirmos em frente, continuarmos a nossa jornada, a nossa batalha, o nosso caminho. E muitas das vezes relutamos dentro de nós mesmos e não queremos buscar, invocar, clamar e esperar pelo Senhor. Muitas vezes tentar resolver com o nosso jeito, com nossa forma, com nossa maneira. E não conseguimos, se frustramos, continuamos parados, estagnados no mesmo lugar. E assim não prosseguimos, não evoluímos, não vamos adiante. Mas o Senhor, esta manhã, tem uma direção, tem um renovo, tem uma transformação para a sua vida nesta manhã. Basta você reconhecer que precisa do Senhor e é dependente do Senhor, e os outros e as pessoas à sua volta que precisam de ti também, são dependentes de ti também. E aos pés do Senhor, invocar o Senhor, clamar o Senhor, aguardar pelo Senhor a resposta, a direção, a força necessária para a sua vida, para continuar e seguir em frente na longa jornada pela frente. Basta você dar um passo de fé, de confiança, de humildade, simplicidade ao Senhor e clamar a Ele por perdão, por misericórdia, por piedade. E Ele vai olhar para ti. O coração dele será tocado pelo seu clamor, mas precisa ser de verdade, sincera, oração contrita. E o Senhor vai te perdoar, vai ajudar você a consertar o seu caminho, o seu coração, a sua vida nele. E ele vai te ajudar pelo caminho, pela jornada, onde os obstáculos, as guerras, as batalhas, te renovar suas forças, te renovar suas energias, seu vigor, o seu semblante, assim como ele fez com Davi, levantou a Davi, perdoou os pecados de Davi, renovou, revigorou, deu direção, mudou novamente o coração de Davi, e assim ele quer fazer com tua vida, com a nossa vida, dá a direção, mas abra o coração para o Espírito de Deus esta manhã te ajudar. Abra o coração, o Espírito Santo te fortalecer. Abra o coração para o Espírito Santo te renovar. Abra o coração para o Espírito Santo te revigorar o seu vigor, o seu semblante, a sua energia, perdoar os seus erros, os seus pecados. Espere nele, aguarde nele, se entregue a ele. A resposta do Senhor é melhor. A solução do Senhor é melhor.
o fortalecimento do Senhor melhor. Está acima de todas as coisas, está acima do nosso. Creia nisso, tenha fé, deixe o Senhor te ajudar. Seja humilde, seja simples, seja dependente dele. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que as pessoas à sua volta precisam de ti mais do que você mesmo. Só que você precisa reconhecer, precisa de Deus, da ajuda divina, mais do que todos, mais do que a si mesmo. E só assim você poderá ter ânimo, ter força, ter coragem, ter renovo para passar essa energia, essa fé, tanto para ti quanto para as outras pessoas à sua volta, assim como fez Davi ao redor do povo de Israel, do povo de Deus, consigo mesmo, ele para com Deus, e foi renovado, foi feliz, foi revigorado seu semblante, e ele continuou sua caminhada firme e forte com o Senhor. Amém? Então, esta manhã, seja como Davi, toma o exemplo de Davi, o modelo de Davi. Seja humilde, clame, invoque o Senhor, aguarde pelo Senhor, não aguarde por ti ou pelas pessoas, mas sabe que primeiro você precisa aguardar o Senhor, se chegar ao Senhor, se encher da graça e da presença do Senhor, para que você possa aguardar no Senhor e ter a resposta e a solução, estratégia certa para oferecer a ti, a situação e as pessoas no momento que precisarem e necessitarem, tanto de ti quanto do Senhor estará em sua vida. Amém? Então lembre-se, nesta manhã, hoje, amanhã e todos os dias, clamor, invocar e aguardar esses três elementos e fatores muito importantes que chamarão a atenção do Senhor e tocará o coração do Senhor para que faça ele levantar do trono e agir a seu favor. Amém? E para concluir essa mensagem, gostaria de propor um desafio, uma reflexão, um confronto contigo mesmo esta manhã. E eu te pergunto, você tem clamado ao Senhor? Tem invocado ao Senhor? Tem esperado pelo Senhor, tanto em momentos difíceis ou fáceis, todos os momentos? Ou tem deixado o Senhor de lado, tanto nos momentos difíceis e fáceis da sua vida, do seu caminho, da sua jornada, não invocado, não clamado, não esperado pelo Senhor, e vivendo a sua vida, tentando resolver as coisas, tocando do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Sabe que até um certo momento, ponto, a vida Deus permite, porque Ele é amor, que Ele é liberal, Ele te deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, mas saiba que Ele é justo e a colheita também é justa. Por isso entenda e compreenda que é melhor se render à ajuda do Senhor do que a nossa própria ajuda. Amém?
Entenda isso, meus irmãos e amados, ouvintes e amantes da palavra de Deus. Reflita, medite, guarde essa mensagem esta noite, quer dizer, perdão, esta manhã, em seu coração e procure praticar a invocação, o clamor, a espera no Senhor, não as pessoas em ti, mas no Senhor, para depois ao seu redor das pessoas verem algo diferente em ti. Amém? Agora gostaria de dirigir uma oração para abençoá-los esta manhã. Curva vossas cabeças, elevo os pensamentos ao trono de Deus e oramos neste momento para agradecer ao Senhor pela mensagem. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Pai, nesta manhã, Tua palavra, Senhor, foi pregada, foi falada. Peço ao Senhor, Deus, meus amados irmãos e irmãs, ouvintes e irmãs da palavra de Deus, venha entender e compreender, ó Pai, essa mensagem, essa palavra, nesta manhã e colocar em prática em vossas vidas, que possam ser abençoados. Que eles venham entender e compreender, ó Pai, que é melhor reconhecer, ó Pai, a dependência e a ajuda do Senhor e se achegar ao Senhor em clamor, invocar e aguardar o Senhor, do que tentar, ó Pai, sem o Senhor, tentar resolver sem o Senhor, porque não irá dar certo. Que eles venham entender e compreender, ó Pai, isso, que o Senhor tem a ajuda, tem a resposta, tem a estratégia, tem a solução, tem o renovo, tem a força, tem o perdão dos erros, dos pecados necessário e certo para as nossas vidas. E em nome de Jesus, essa é minha petição e oração neste momento. Eu entrego todos em suas mãos, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Mais esta manhã, palavra e mensagem. Esta manhã que o Senhor nos concedeu para estarmos falando aqui da tua palavra, do teu nome, do teu perdão, do teu amor para as nossas vidas. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, e amantes da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amados, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, passe para frente esse vídeo, se inscreva no meu canal para fortalecer esse trabalho, essa obra de Deus, aprendendo na palavra, onde digo para delas revelar. Esse é o nome do meu canal. Se inscreva aí, me ajude nesse trabalho, nessa obra de Deus. Amém. Deixe sua sugestão, seu elogio, seu comentário, o seu pedido de oração. Se interage comigo com o conteúdo. Estarei respondendo todos os comentários, todas as perguntas que vocês fizerem que deixarem aqui, se sentir no coração. Amém. Saiba que vocês são importantes para mim, importantes para Deus. Cada um de vocês mora no meu coração.
pois precisam da palavra de Deus em suas vidas, da palavra de Deus que está em mim, na minha vida. Preciso transmitir para vocês. Então, vocês são importantes para mim. Amo vocês e Jesus ama vocês também. E vocês são importantes para Deus também. Amém. Lembre-se disso. Deus os ama sempre e vai amar. E eu também, pois preciso de vocês e vocês de mim. Essa é a humanidade de cada ser humano para ser humano que precisamos entender e precisamos um dos outros na caminhada em nossa vida. Amém? Deus os abençoe. Fique todos com Deus. Beijo de luz. Um forte abraço. Tenham todos um lindo e excelente dia de segunda-feira, na paz, na graça e Espírito Santo de Deus, que abunde hoje, amanhã e para todo sempre em sua vida. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Eu estar mais uma vez aqui falando da palavra do Senhor e do seu nome, se Ele não tiver me recolhido e levado eu agora. Amém? Até lá, meus amados. Fiquem na paz.